E assim encerramos o nosso estudo do profeta Daniel. Maravilhoso, com a volta de Jesus e duas profecias de tempo que ainda não se cumpriram. Eu sempre procurei o cumprimento dessas profecias, mas eu nunca consegui achar, e a razão é que elas ainda não se cumpriram. Se nós estamos parados em Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, eu volto a repetir por uma terceira vez, então Daniel 12 está na iminência de cumprimento, e, portanto, essas duas profecias de tempo não se cumpriram. Infelizes os que estiverem vivos para ver o cumprimento das duas profecias, o fim da grande tribulação e a volta de Jesus. Mas a contagem de tempo delas só começa na grande tribulação. Então, marquem essa data. Os que estiverem aqui vivos, anotem na agenda de vocês. Quando a grande tribulação começar a acontecer e o anticristo puser a sua bandeira no lugar santo, certo? E agora eu vou dar o ponto de vista adventista do que é isto. E eu preciso que vocês prestem atenção. O lugar santo é o lugar de adoração verdadeira a Deus. Desde o princípio dos tempos, a grande luta nunca foi entre o poder dos crentes e dos descrentes, e sim uma briga de adoradores entre a verdadeira e a falsa adoração. Ah, mas e a batalha entre o rei do norte e o rei do sul? Sim, por um breve tempo nós tivemos luta entre os crentes e os descrentes, mas o fim do mundo não vai ser assim. Atenção aos que acreditam no dispensacionalismo. Não pensem que a guerra vai ser entre Deus e um Satanás encarnado, entre os crentes e os descrentes. Não pensem, ou vocês vão ser pegos desprevenidos e vão acreditar no anticristo errado e o pior, no Cristo errado. Tá? Então, a primeira grande luta foi entre Caim e Abel. Quem era o Caim e Abel? Um crente e um descrente? Negativo. Um crente e um falso crente. Um que seguia a lei de Deus e outro que queria impor sua própria justiça à lei de Deus. Chega, eu dei um tapinha aqui que moveu a nossa câmera. Então, nessa guerra, tá? Caim levou, exatamente como Deus mandou, um carneiro representando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Caim levou o fruto da terra, fruto do seu próprio trabalho, representando os seus méritos de justiça perante Deus. E então, Deus atenta para, inicialmente, o adorador. É dito na Bíblia que ele atentou para Caim e sua oferta. Primeiro ele olhou o coração de Caim e viu que o coração de Caim não estava conforme. Não era só a oferta de Caim que estava errada, o próprio coração de Caim estava errado, querendo apresentar suas próprias obras de justiça perante Deus. Por isso Deus não aceitou. E a gente avança algum tempo na história também e chega ao grande conflito entre Elias e os profetas de Baal, outra prefiguração do fim do mundo. E qual era o grande problema? Eu li um pouco sobre Baal. Gente, essa guerra era muito mais complexa do que vocês podem imaginar. Por que é que os israelitas, o povo que tinha todos os escritos de Moisés, que tinha tido tantos profetas, como é que eles conseguiram confundir Deus com Baal? E eu já explico para vocês. Baal era o deus do sol. Jeová é um deus representado pela luz. Baal era chamado de Senhor do céu. Os judeus também chamavam, ou melhor ainda, não tinha mais só os judeus, mas todo o povo israelita, os israelitas também chamavam Deus de Adonai, Senhor, para evitar utilizar o nome santo de Deus em vão, Yahvé. Então vocês estão vendo como foi possível um sincretismo religioso quando Jezabel se casou com Acabe e resolveu trazer a adoração de Baal para dentro de Israel. Ela não chegou dizendo, vocês vão parar de adorar a Jeová e adorar só ao meu Deus Baal. Ela disse, vocês
estão criando uma grande confusão por nada. É o mesmo Deus, só em línguas diferentes. Os nomes são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Vocês, por acaso, já ouviram esse tipo de argumentação por aí? Ah, não importa o nome, o Deus é o mesmo. Foi com este argumento que Jezabel convenceu os israelitas de que Jeová e Baal eram o mesmo Deus, apenas que na Fenícia se chamava Baal e os israelitas chamavam de Jeová ou Adonai. Então, ela consegue convencer por esse sincretismo religioso. E que palavras me denunciam esse estado do povo de Israel? As próprias palavras de Elias. Ele chega a dizer, gente, parem de cochear entre dois pensamentos. Sabe o que é cochear? Mancar. Se Baal é Deus, sigam-no. Se é Jeová, sigam-no. Ou seja, parem de ficar tentando adorar os dois deuses como se fossem um só. É um ou outro. E ali ele manda o povo tomar uma decisão. E no Monte Carmelo, agora prestem atenção, porque isso tem a ver com a interpretação apocalíptica. Elias e os 400 profetas de Baal estavam no Monte Carmelo, mas o povo não estava no monte, nem caberia. Eles estavam no vale de Megido, que fica aos pés do Monte Carmelo. Eles estavam no vale da decisão. É curioso que se diga no Apocalipse que o vale de Megido seja o lugar do fim do mundo e da suposta eu não diria porque pode acontecer a guerra sim, mas da Terceira Guerra Mundial. Gente, o que o Apocalipse está nos fazendo remeter é que o fim do mundo não vai ser decidido por uma guerra militar literal. Pode até ser que aconteça uma Terceira Guerra Mundial para acelerar a agenda do fim do mundo, mas não é o fim em si, não é o fim do mundo em si. O fim do mundo vai ser marcado pelo Vale de Megido, onde o povo de Israel tomou a decisão da batalha espiritual que estava acontecendo no Monte Carmelo, entre Elias, defendendo Jeová, e os 400 profetas de Baal. E o que quer dizer isso? Baal era o deus Sol. Gravem isso. Porque hoje, a maioria dos cristãos vai à igreja no dia do deus Sol, vai à igreja no dia de Baal e está pretendendo prestar culto a Jeová no dia de Baal. Comemora-se o Natal no dia Solis Natalis, 25 de dezembro, dia do nascimento do Sol. O cristianismo foi misturado com o paganismo, assim como Rainha Jezabel tinha feito. E bilhões de cristãos ao redor do mundo inteiro pensam estar prestando culto a Jeová, quando na verdade foram seduzidos pela idolatria de Baal sem saber. E aqui estamos falando para vocês. Sai dela, povo meu. Sai desse sistema babilônico. Saiam. Tá? E quando a adoração a Baal for imposta ao mundo inteiro por meio de uma lei dominical, e quem acha que os adventistas estão loucos com isso, presta atenção no Papa jesuíta. Presta atenção. Ele está louco para, através dos sindicatos trabalhistas exigindo um dia de descanso para o trabalhador e da sua agenda de meio ambiente para salvar a Terra por meio de um dia onde todas as máquinas sejam desligadas, fazer com que uma lei dominical seja estabelecida, assim como houve na Idade Média e assim como houve no princípio da colonização dos Estados Unidos. E vocês podem pensar, mas o que isso tem a ver com a adoração? Esta seria a adoração idolátrica, tá? Da abominação desoladora no meio do povo de Deus. Ah, mas por que um dia? Deus não quer um dia de descanso mesmo? Com certeza. Mas Ele quer que obedeçamos a lei dEle, conforme Ele mandou, não conforme preceitos de homens. Por melhor que sejam os argumentos. Por melhor que sejam os argumentos, não se deve desobedecer a Deus.
E o objetivo nem é salvar, tá, este planeta aqui. O objetivo dessa agenda levada pelos inimigos de Deus é fazer com que todos vocês sejam envolvidos na adoração idolátrica a Baal no dia de Baal. Agora fica a pergunta no ar. Vocês vão adorar a Baal ou a Jeová? Essa é a grande pergunta. Esse é o cerne do grande conflito, a adoração. Satanás queria ser Deus. A quem vocês vão adorar? A Satanás através de Baal ou a Jeová?